das pessoas, e a única forma foi militando dentro da área do direito, que já era uma área que eu atuava, antes de ser preso já estudava direito, abandonei a faculdade, então eu achei que deveria retribuir isso de alguma forma, e isso que levou a atuar em diversos momentos dentro do sistema. Mais perto, Maxwell. Projetos também dentro da unidade, e eu e o Ronaldo tivemos juntos, Durela, vários anos. Saia simplesmente não é contra o esporte nem nada, mas esqueça talvez o campo de futebol, ou faça isso em determinados horários, mas isso precisa ter acompanhamento. São esses acompanhamentos que esclarecem as pessoas. Muitas vezes precisa chegar até alguém para perguntar algo, para pedir algo, para falar sobre algo, e isso é acompanhamento, não tem problema. Tá? E esse acompanhamento me trouxe. Mesmo não estando ainda nas condições de egresso, ainda estando no regime fechado, eu estou sendo acompanhado, no regime semiaberto, estou sendo acompanhado cotidianamente. Maxwell, quem tiver pergunta que queira fazer, por favor, não esqueça o material distribuído. Se alguém não tem, é só levantar a mão, alguém vai lhe levar uma folha, um papel, para você fazer a pergunta, para nós estarmos ganhando tempo. E eu passo a palavra ao companheiro, o Jerry. Ele não entendeu quando eu cantei um pedaço de uma música e ele disse: eu só conheço essa, é a idade. Jerry Adriano, aquela boa época, para quem lembra. Eu não lembro disso não, eu tinha até cabelo naquela época. Tá bom, por favor, Jerry, sua palavra. Aquele sofrimento, aquela dor, tudo que eu passei ali não foi suficiente para mudar o meu pensamento, para mudar o meu coração. E fui para a rua e continuei cometendo crimes. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da primeira vez foi rasgar minha carteirinha da condicional. Eu não queria assinar. Eu não queria me regenerar, eu não queria ser alguém. Eu não tinha uma outra perspectiva a não ser continuar no mundo do crime. E veio a segunda pena, a segunda prisão. Aí eu fiquei mais 3 anos preso, já comecei a refletir a respeito do caminho que eu estava tomando, E realmente eu queria mudar. Na segunda já desejei mudar, mas não encontrei ajuda. Não tinha ninguém para me estender a mão, não tinha ninguém para me auxiliar. Eu fui no patronato, que antigamente era lá na rua Camerindo, Ninguém me instruiu, não teve ninguém do serviço social para falar comigo que havia uma oportunidade, uma porta de emprego, uma mão estendida. E eu continuei no crime, porque eu fui buscar ajuda, no caso, em lugares a qual não era para ter ido, e me ofereceram uma arma. Me deram uma arma e falaram: aí, vai tua luta. E eu fui minha luta, e fiquei coisa de 1 ano na rua, roubando, fazendo o que não prestava, E voltei novamente para o cárcere, 3ª vez. Estava cansado de cadeia, não queria mais. Aquilo me trouxe uma profunda reflexão, essa 3ª cadeia que eu tirei. Eu queria mudar. E tirei ali 4 anos e 6 meses de cadeia. Fui embora novamente com o desejo de mudar, mas novamente não recebi ajuda, não recebi apoio. Eu tinha uma família, eu tinha filhos. E a criança, quando a barriga ronca, o homem ele pensa 2 vezes nos seus critérios, de viver, sua forma de viver. E eu voltei novamente para o crime. Eu não tinha oportunidade, eu não tive chance. E, consequentemente, fiquei 50 dias na rua. Eu queria que ela fosse e seguisse o caminho dela. Cadeia não era lugar para ela, E fui viver a minha vida só. E nessa pena, nessa última pena, a qual eu tirei 6 anos de cadeia, eu tive um encontro com Deus. Eu falei: não, o homem nenhum me estendeu a mão. Nem dentro do cárcere, nem fora do cárcere, ninguém me estendeu a mão. E eu fui buscar na fé a minha vida, uma transformação, de repente uma oportunidade, de repente Deus poderia abrir uma porta para mim. E eu creio que foi isso que aconteceu. Porque Deus ele usa instrumentos na terra para abençoar aqueles que Ele ama. E eu creio que aqui muitas pessoas que são instrumentos de Deus na vida daqueles que precisam. Porque quando eu não contava com Deus, não apareceu oportunidade nenhuma para que eu viesse mudar de vida, Que vocês sejam realmente na vida de cada uma dessas pessoas que encontrem a cada um de vocês um instrumento de mudança para eles próprios. Porque se nós não nos interessarmos pela vida do nosso próximo, nós também não servimos para nada nessa terra. Porque viveremos então apenas
com a vida em torno do nosso próprio umbigo, porque a sociedade enxerga, a grande maioria, né, enxerga o mundo apenas em torno do próprio umbigo, o seu próprio bem, é o bem material, apenas a sua casa nova, mas o próximo ele fica esquecido. Porque depois que eu conheci pessoas como essas pessoas que eu tenho citado, o meu olhar em relação ao semelhante ele tem mudado. Porque quando eu passo por um viciado na rua, por uma prostituta, eu olho para dentro de mim e vejo que a minha mudança ela pode refletir também nessa pessoa. Porque eu também desejo que ela venha mudar, que ela venha conhecer um pouco daquilo que eu tenho conhecido, daquilo que eu tenho aprendido da vida, que é possível mudar, que é possível ter uma vida transformada. E eu creio que de uns tempos para cá, eu vou me enganjar mais nessa causa. Eu tinha um projeto também de fazer uma faculdade, estava conversando com a dona Mariana a respeito de uma faculdade, estava pensando em fazer administração de empresa. Mas depois que nós temos tido uma intimidade, assim, como amigos mesmo, que eles têm me tratado como amigos, eu mudei o meu pensamento, estou pensando até de fazer serviço social também, por influência da dona Mariana, Luiz, ele ia falar não perde essa oportunidade, não. Mas Deus sabe de todas as coisas, ele sabe como fazer. Tá bom, gente. Tá sendo importante. Que bom nós podermos compartilhar experiências, vivências, né, pessoais, uma diferindo de outra, uma focando família, outra focando acompanhamento, trabalho, outra focando experiência como uma mulher que teve um momento que ela conseguiu dar um basta, e isso para mostrar que ninguém está livre disso, como fala o Robson, todos nós podemos passar, ou como alguém que decide errado e vem, ou o William, palavra do William, todos podem passar por isso, não foi o Robson, foi o William. Bem, boa tarde. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde. Vou fazer um boa tarde assim pra gente não voltar mais, né? Boa tarde. Boa tarde. Poxa, melhorou. A minha fala não há de ser diferente de todas essas que já foram proferidas aqui nessa oportunidade. Eu também fui um jovem que no curso da minha mocidade me encantei com algumas coisas que eram muito caras, custavam muito dinheiro. E eu não tinha de onde auferir esse dinheiro. Então a vida ela nos mostra alguns caminhos e também alguns atalhos. Os caminhos mais longos eles costumam nos levar ao sucesso. Porque para nós oferirmos alguma coisa que tenha um proveito para a nossa vida toda, isso leva um tempo. Mas morei ali sou nascido e criado ali naquele bairro, fui nascido e criado. E algumas pessoas começaram a oferir lucros muito assombrosos. E eu queria saber em que empresa que aquelas pessoas estavam trabalhando. E eram todos amigos de infância, crescemos juntos. E não eram pessoas de periferia. A minha história é diferente. Eu não posso dizer aqui para vocês, para os senhores, que enveredei pelo caminho do crime porque não tive oportunidades. Eu estaria mentindo. Eu não posso dizer que enveredei pelo caminho do crime porque eu não tinha família. Também é mentira. Eu sempre tive uma família muito bem estruturada. Pobre sim. Pobre sim. A imagem que ficou gravada na minha mente foi a imagem do meu pai. E ele dizia assim: poxa, levaram meu filho. E eu pensei, poxa, eu estou fazendo a minha família passar por isso. E quando eu cheguei no cárcere eu via, foi uma hostilidade muito grande.
por parte daquelas pessoas que tomavam conta dos internos. Uma hostilidade muito grande. E eu, assim, ninguém me ensinou isso, ninguém me disse o que era cadeia, ninguém me falou nada. Eu cheguei com fama de sequestrador, que era um cara muito responsa, um cara muito fera, um cara que dominava o Rio de Janeiro. Mas, fazer o quê? Vou continuar o trabalho que eu havia desenvolvido. Lá na hora de embarcar no ônibus, alguém gritou assim, teve um preso que disse assim, olha, eu não quero ir. Pô, mas vai pra lá porque é o melhor lugar. Ele falou, não, eu não quero ir. Aí um menino chamado Denilson, que hoje é pastor, casado, constituiu a sua família, ele levantou e falou, olha, lá na cela 16 tem um rapaz que quer ser transferido, Luiz Antônio Cardoso, deu o meu nome. Imediatamente o funcionário foi com uma coisa automática de Deus, o funcionário foi lá e me trocou por ele. Quando eu cheguei na Lemos Brito, no dia seguinte aconteceu o episódio dessa bomba que foi jogada lá e morreram 80 e tantas pessoas. Esse congresso é um marco nesse tribunal, esse congresso é um marco na nossa cidade, onde pessoas com um mínimo de senso de responsabilidade estão deliberando acerca do acompanhamento de pessoas que um dia foram rejeitadas pela sociedade e hoje fazem parte da mesma. É um tema profundo e que precisa ser tratado com a devida responsabilidade. Lá dentro do cárcere, para finalizar, uma mulher pequenininha, baixinha, não tem 1,40 m, mas era uma gigante na obra de Deus, chamada Denise Barreto Batista. Para vocês terem uma ideia, toda a família dela é inserida nesse contexto, toda a família dela trabalha com preso. O falecido marido João, que eu conheci, o filho que é pastor hoje, o pastor Cláudio, e a sua filha Cátia, os netos, todo mundo gosta de fazer esse trabalho social. Nós montamos uma cruzada dentro do auditório da Lemos Brito, quem lembra o tamanho do auditório, cabem ali 3.000 pessoas fácil. Finalizado, o meu muito obrigado a Deus, o meu muito obrigado à doutora Mariana, o meu muito obrigado à irmã Denise, ela está ali, ó. A irmã, aquela baixinha lá de azul, ela não gosta de aparecer em nada, mas a minha Bíblia me ensina que eu devo dar honra a quem honra, e honra é para ser dada. E ninguém, se não fosse a ajuda de Deus, conseguiria movimentar pessoas de vários estados para estarem aqui nessa cidade chamada Rio de Janeiro, para estar falando de presos, de egressos. E essa pessoa chama-se Mariângela. Um beijo no seu coração, também eu quero um também. Te amo e que Deus continue te usando para poder abençoar a vida de tantas famílias que necessitam da sua vida. Esse homem pós-graduado, com 14 anos de pós-graduação, né? Nosso amigo, nosso irmão aqui, eu conheci, e tem a doutora ali de reforço. Só me entristeceu o Gerry, que falou que vai fazer serviço social também. É mais um torturador. Não tem problema não. É mais um torturador. Eu sou casado com uma assistente social, aí é um problema. Conviver com minha diretora, a senhora, é uma exceção. Tem que, né, então, com a palavra... A patroa. Não, ali ela saiu da sala, vocês estão pensando que eu sou bobo? Então vamos ouvir o companheiro Gregório Antônio Fernandes de Andrade, Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Tá me ouvindo? Eu acho que esse microfone tá meio... Tá ouvindo? Eu vou fazer um pedido para todos vocês que afivelem os cintos, porque as portas estão em automático e agora vai ser só tiro, porrada e bomba. E antes de tudo eu queria me explicar a minha postura combativa, tá? Eu, como egresso do sistema prisional, eu passei 11 anos dentro do sistema, já fiz o ensino médio fundamental dentro do sistema prisional. Não, eu já falei isso aqui, não foi pelo Estado, foi apesar do Estado. E a minha atitude combativa frente a essa excrescência que é o sistema prisional, ela não pode ser de outra forma. Porque eu, como egresso do sistema prisional,
eu não posso coroar essa coisa que eles chamam prisão. Isso é óbvio. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, que tá tudo legal, que tá... Não vou fazer isso. Eu tenho um compromisso para com meus irmãos que apodrecem atrás das grades, e eu não vou fazer isso. Eu não... Lá em Minas a gente costuma falar que, tem um ditado lá, que eu não fui desmamado com garapa. Não. Minha mãe, eu mamei até 5 anos de idade. E eu não vou deixar de ter essa postura contundente frente ao sistema prisional. E vou continuar sempre batendo e sempre revelando as mazelas e sempre falando que o juiz não quer trabalhar, sempre falando que o promotor não está acusando, não é todos. Mas aqueles que não falam, eu falo, gostando ou não gostando. Falando da instituição, o Ministério Público, por exemplo, que eu acho que é uma acusadoria de justiças, injustiça sim. Eu acho. Quem milita no seio prisional e penal sabe que a todo momento é pedindo prisão em cadeia, sabendo que a pessoa não é até inocente, sem elementos. Então eu tenho que falar. Juízes que não gostam de trabalhar. A gente tem um juiz lá em Belo Horizonte que não gosta de trabalhar, não. Guilherme de Passos Azevedo. Não, mas eu falo, eu não tenho rabo preso com ele. Eu não tenho rabo preso com ele, ele não paga meu salário, não faz nada. Não tem por que eu falar. Vai me processar mais um, vai entrar na fila. Entendeu? Eu não tenho que ficar aqui, não, que eu não vou falar do juiz. Eu falo. Ele que trabalhe, ele ganha 26 mil reais para poder trabalhar, e ele não é para poder fazer reunião em pleno horário de trabalho, não. Irmãos estão apodrecendo, a gente está lidando com a coisa mais preciosa que tem depois da vida, que é a liberdade. A gente não está lidando com apenas, vai ficar lá, vai ficar o presinho, vai ficar lá mais um pouquinho, não. Por causa de um exame criminológico que eu fiz errado, eu fiquei 3 anos preso, além da minha sentença. 3 anos da minha vida. Então não, desculpe, vou falar nome, sobrenome e local de trabalho e cargo sim. Ele que trabalhe. E não só ele, vários do nosso país. O Dr. Valoar esteve aqui e foi muito preciso nas falas dele. Se preocupam muito com grana. Discutem-se muito quanto que vão ganhar. E vocês são heróis. Vocês que trabalham no sistema prisional e que ganham a minha linharia, vocês são heróis. Vocês que botam a mão lá no preso, que conversam, esses caras não, velho. Nem aqui para ouvir a gente eles estão. Perdoe. Devia estar para ouvir, mas não tá. Sim, falar que a pessoa não está fazendo o trabalho dela, não desrespeitando ela não. Eu estou falando, ele é um servidor público. Ele é juiz, ele é promotor, ele é servidor público. Público. Paga o salário dele é o público, inclusive os presos. Porque você fala, preso não contribui. Não, preso contribui sim. Quem não sabe, que para quem não sabe, existe o imposto indireto. Que o preso também chupa bala, o preso também compra sabonete, porque o Estado não dá, a família do preso. Então, indiretamente, ele está contribuindo sim, ele é contribuinte. Né? Então, eu sou meio metido a escrever as coisas. E eu trabalhava no instituto, que por falar demais eu fui mandado embora. Mas eu não pedi muita coisa não. Eu fiquei preso 11 anos, gente. Sem ter a minha voz, sem poder expressar o que eu pensava. E aí, por causa de 2, 3 mil reais, eu ia ficar com a minha boca amordaçada? Mas nunca! Nunca! Eu não iria. Então me mandaram embora porque eu andei falando da PPP e a gente inclusive tem que fazer uma moção aqui no final aqui contra a parceria público-privada do sistema prisional, contra o monitoramento eletrônico, contra a redução da minoridade penal, porque é nossa responsabilidade. É nossa. E aí eu sou meio metido a escrever e eu resolvi enquanto estava lá, porque o que eu tinha que fazer? Nesse instituto eu era captador de vagas para egresso do sistema prisional. É um instituto aí chamado Minas pela Paz. Mas ele é assim com o governo lá de Minas, lá, e aí ele estava falando bem da PPP, e eu meti o pau na PPP no seminário que eu fui, e eles falaram que eu tinha que ficar calado. Eu falei assim, não, me dá meu chapéu que eu tô indo embora. E aí, conversando com um empresário, um grande empresário, um grande industrial lá, para poder ceder as vagas, ele falou assim, olha, quem me garante que esse cidadão não vai me assaltar? Quem me garante? E aí, eu esperando eles saí na reunião, fui tomar uma água e escrevi isso.
E eu gostaria de ler, bem rápido, porque senão o meu tempo se esvai. Se a ressocialização fosse anunciada como um produto de mercado, como seria? Egresso do sistema prisional, com vários níveis de condenação e multiplicidade de delitos, se candidatam à reinserção social. Os candidatos possuem baixa escolaridade ou considerados analfabetos funcionais, qualificação profissional incompatível com os padrões de mercado de trabalho, alto índice de reincidência criminal, laços de família rompidos que resultam na permanente desestruturação familiar. A grande maioria sequer foi socializada. Está aí nosso produto. Vendável, não? Sinceramente, acredito que a sociedade não compra. O nosso produto não nos dá quaisquer tipos de garantias. Será que um pai de família acredita na ressocialização de um estuprador? Mesmo tendo passado anos de condenação? Vocês colocariam seus filhos para conviver com ele, o estuprador? Um assassino contumaz se ressocializa? Quanto tempo leva para um egresso se ressocializar? Meses, anos, uma vida, ou temos que contar com a eternidade? O Estado, com tantas deficiências, consegue dar cumprimento na lei de execuções penais e reinserir esse indivíduo no meio social? Qual a garantia que o empresário tem de que o egresso do sistema prisional não voltará a cometer crimes? Uma palavra governamental? Que a sua empresa não será arrombada na calada da noite em virtude de informações privilegiadas? Que nenhum familiar ou ele mesmo não será vítima de sequestro? O cidadão de bem realmente contrataria esse indivíduo acreditando num processo ressocializador? Ou somos meros benfeitores querendo salvar a humanidade? A verdade, meus amigos, a verdade é que não temos resposta. O nosso produto é humano. Seres individuais, inigualáveis, perfeitos na sua imperfeição. Anjos e demônios travestidos de um corpo de carne. Ainda não criamos uma vacina para tratar essa doença, somente leis humanas e condutas morais. O mito da ressocialização existe desde os primórdios. O que fazer com Caim depois da morte de Abel? O preso, meus amigos, o egresso, é simplesmente o reflexo de nós mesmos. Aquele que teve mais coragem, ou se assim quiserem, um maior desequilíbrio no aumento da sua ação delituosa. O egresso sou eu. O egresso é a face viva de nós mesmos. Não faremos diferença alguma se não colocarmos num pedestal como aquele que conhece o caminho a ser seguido. A vida, as dores, bem como a alegria e os acertos, compete à individualidade de cada um. Como egresso do sistema prisional não pode dar garantias de sua recuperação, tampouco nós, homens de bem, poderemos garantir que um dia não cometeremos crimes. Obrigado. Esse mineiro é mineiro, olha aí, mineiro. Olha, doutora Érica, por favor, solicita esse escrito ao nosso companheiro Gregório, solicita, nós precisamos, Gregório, que a gente tem um amigo, Gregório, por favor, eu gostaria muito de ter esse escrito, porque ele tem algum conteúdo que eu não só comungo, mas eu sinalizo e defendo, né? Então, minha mãe, ela buscou suicídio, ficou meses em morte, em vida, porque não admitia um filho marginal, bandido, porque bandido marginal tinha que ser colocado no navio, afundado no alto mar, com bastante tubarão, para não continuar a causar danos à sociedade, aos trabalhadores, às pessoas de bem. Esse era o pensamento que a dona Ivone, que hoje com 85 anos, ela tinha. E ela não deixou de me visitar um dia no cárcere, né? Então é isso que é importante a gente retratar. E um ditado do meu pai, se vocês
não concordar, eu entrego ao Maxwell, meu amigo, as placas. Papai sempre dizia assim, que quem parte e reparte e não tem a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Então, o tempo foi deixado com o Ronaldo e o melhor pedaço do tempo eu vou estar reservando para minha fala, mas eu garanto que não ultrapassaria o tempo, é um compromisso do Ronaldo. Porque eu não poderia compartilhar com os senhores e senhoras em 15 minutos a caminhada de experiência que granjeei nesses anos, mais de 24, 25 anos nessa caminhada. Eu quero começar assim. Antigamente eu fazia o que eu queria, eu comprava, eu vendia, era dono da razão. Homem valente, destemido e sem temor. Até hoje se comentam como este homem mudou. Pra quem não sabe, esse homem era eu, nós. Tão sofrido, tão perdido que não conhecia Deus. Até que um dia uma luz me apareceu, era o Senhor Jesus, me dizendo, tu és meu. Israel Soares. Quem cantava, quem entoava esse cântico, toda mão que nós estávamos dentro do sistema prisional, e partiu num acidente, então ele também esteve à frente de uma instituição muito antiga, que trabalhava com homens, uma das primeiras a trabalhar com a família. E eu tinha que começar assim, Luiz, em homenagem a você e pela fala da dona Érica, uma das 10 mulheres que mais mandam em mim, aqui presente. Com alegria, com felicidade, com muita satisfação que eu aqui estou podendo participar com vocês, ter o convite para compor essa mesa, para estar junto com os companheiros na mediação, é muito importante, é uma gratidão, é sem palavras, eu quero dizer, eu não fico nervoso com fala não, mas é sem palavras. E fazer uma saudação que eu não vou repetir, porque todos já fizeram, vou administrar meus 11 minutos, não, ainda tem um pouquinho mais, né? E eu vou estar fazendo, mas agradecer a Deus, às organizações, aos organismos, às pessoas que estiveram com a minha diretora aqui para preparar, para planejar, os que apoiaram de forma direta ou indireta, né? Não deixar de falar da minha equipe, porque sozinho não fazemos nada, então aqui estão a Fátima, a Edneuza, a Érica e tantos outros por elas representar.